Silva, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Professor Dionísio, oi professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, querida Poliana, seja bem-vinda você de volta, que eu tive que ficar com esses dois aí do Clube do Bolinha, porque você não veio na última vez. Pablo Ribeiro e senhor Léo Falco. Eles trataram o senhor com carinho, professor? Mais ou menos, né? Se esforçaram muito. Preciso te contar os bastidores quando ligaram aqui, viu? De outra hora te conto. Ah, tá. Foi tudo bem. Pois é, desse professor te chamar de queridos também, né? Queridos. Mas aí ele falou que é somente a Poliana que é querida. É, viu? Eles não sabem de nada, professor, eles não sabem de nada. Professor, do que falaremos hoje? Hoje o nosso programa é uma homenagem aos nordestinos, a milhares deles no Rio, em todo o Brasil, mas aqui todos muito empenhados, sempre trabalhando, a mão de obra nordestina é muito forte no Rio, e eles têm uma presença muito curiosa em algumas coisas. Eu vou lembrar duas. Uma delas é que o Napoleão Bonaparte, no dia da Batalha de Waterloo, que mudou os rumos da Europa e, portanto, do mundo, ele não pôde usar o seu tradicional chapéu de feltro porque tinha ficado fora da barraca, tinha chovido na noite anterior, estava muito molhado e ele travou a Batalha de Waterloo usando um chapéu de cangaceiro que ele havia ganhado de presente. Está documentado, parece invenção, não está, mas está documentado. E a outra curiosidade também diz respeito ao futebol. Uma placa luminosa, esta placa luminosa, que informa quantos minutos de acréscimo o juiz deu, foi inventada por um nordestino chamado Eduardo Lambolia, um cearense, em 1996. Inclusive, as primeiras placas levantadas à beira dos gramados do Brasil, elas traziam as iniciais LAMB, as 4 primeiras letras do sobrenome dele, do Eduardo Lambolia. Esta placa estreou na Copa de 98 na França, mas daí um cipual de burocracias lá acabou fazendo com que acontecesse ao cearense Eduardo Lambolia o mesmo que aconteceu ao Nélio Nicolai, que inventou o sistema de identificação de telefones, que as operadoras cobram esse serviço de nós todas as operadoras, e não repassam ao inventor porque até hoje, ele era funcionário da Telebrás, não foi resolvido. É a Bina, professor? A Bina, isso. Foi ele que inventou. E daí, como o nosso programa tem um viés etimológico que nós prezamos muito, né? Eu lembro que a palavra placar e placa vem lá do holandês plaken, que é fazer alguma coisa sobre outra, e depois passou pelo francês plaquer, depois virou placar, e placa e placar se consolidaram na língua portuguesa. E por último, querida Poliana, querido Leno, saiu um querido Leno sem querer, viu, Poliana? Prezado Leno, o nosso querido Joelmir Betting, jornalista da Band, já falecido, não é? Ele que inventou a expressão gol de placa. O Pelé fez um gol contra o Fluminense em 1961, tão bonito, no Maracanã, que ele propôs, e a sua sugestão foi aceita, que se fixasse uma placa comemorativa no saguão do estádio. Eu ainda não conferi se essa placa está lá no novo Maracanã. Você sabe, Lena? Não sei, eu tenho uma pergunta, professor. Folha Por Seca, favor. o gol do Didi, quem deu esse nome? O Folha Seca? É. Assim, a queima-roupa, não sei, eu já soube isso, teria que procurar. Não, o professor falou Você sobre o sabe? gol de placa. Não sei, era uma dúvida. Ele fez essa jogada, ficou muito famosa numa partida que classificou o Brasil
para a Copa de 58, Isso. no Maracanã, e era uma partida dificílima, com aquela seleção de ouro, não é? O Brasil venceu o Paraguai, se não me engano, só de 1-0. E... Os meninos... sim. Ele criou essa folha seca e agora o nome dela, uma hora dessa eu digo a você. Sim. Porque o senhor falou sobre gol de placa. Sabe? Não sei, que o senhor falou sobre gol de placa, eu fiquei na curiosidade de saber também. Deixamos para uma próxima. Agora, mas professor, é muito... Pois não. Eu também fiquei com uma dúvida. O chapéu de Napoleão, que era aquele chapéu, né, que parece de cangaceiro, na época já era chamado de chapéu de cangaceiro? Olha, era porque o cangaceiro, eu acho que com esse nome não, Helena, porque o cangaço é um fenômeno do século XX, né, ficou famoso o combate de 1930. E a batalha de Waterloo é bem antes, né? Então não sei, provavelmente não exatamente com esse nome, mas o chapéu é daquele formato. Do mesmo formato, né? Porque a batalha de Waterloo é 1815, 18 de junho de 1815, que mudou o mundo. E assim, as coisas provavelmente a mesma coisa com outro nome. Aquele chapéu de couro, eu acho que ficou depois do nome do cangaceiro porque ele era característico dos cangaceiros, quer dizer, era uma marca dos cangaceiros andar com aquele chapéu, né? O cangaço, eu estava fazendo uma busca aqui, que levou esse nome por causa da luta revolucionária, né, em que os homens do grupo vagavam pelas cidades em busca de justiça e vingança pela falta de emprego, alimento, cidadania, né, e estavam ali em busca de apoio dos camponeses, né, especialmente na área de Caatinga, né, enfim. Isso. Ele é tão mal conhecido no exterior, Poliana, que a bibliografia americana, muito famosa, muito citada, dá um pé de página de Caatinga, que é aquele tipo de vegetação, como se fosse Caatinga, e daí diz lá embaixo, mau cheiro. Um absurdo, né? Lá nos Estados Unidos estão estudando assim faz algum tempo, né? Professor Dionísio, voltamos na quarta? Voltamos na quarta-feira, prometo ao Leno pesquisar esta folha seca, que eu já soube, não sei por que esqueci, quem é que deu este nome, não sei se foi o próprio Didi, mas veremos depois, né? Aliás, Poliana, não é muito bom falar do Botafogo nesses tempos que correm, né? Porque eu sou botafoguense no Rio, estou aqui com dor de cabeça, e o Mavado Leno lembrou justo isso, né? Ele é assim, professor, os gremistas são assim. Eu prometo não lhe abandonar na quarta-feira, não vou te deixar sozinho com o Leno não, professor, deixa comigo. Muito obrigado, um beijo para você. Um beijo, professor. Um abração, Leno, tchau, tchau. Antes de encerrar rapidinho,